Hello, everyone, and welcome. My name is Rafaela Frei Moreira. I'm the co-founder and director of UCL MAL, the UCL Multimedia Anthropology Lab. And for the last 5 years, we've been working closely with Guarani and Kaiowá indigenous communities in Brazil. The Guarani and Kaiowá indigenous communities, out of all 305 indigenous communities in Brazil, suffer the most severe indices of humanitarian violence, of ecocide, and what has recently been denounced by the UN as genocide. So we've been working closely with Guarani and Kaiowá elders to support their request to preserve their indigenous culture, to preserve their indigenous knowledge, their sacred ancestral knowledge, and their ecological knowledge, which they're very worried about losing in this context of humanitarian crisis. We've also been working with young people, young indigenous filmmakers who have been using contemporary digital technologies as a vital tool through which their culture can be documented, through which their voices can be heard. And so today, today we're going to be showing the documentary that's been made. It's the first documentary that's been made about the project that we've been working on. And it's been directed by Scott Hill, who's an indigenous filmmaker who works in Mato Grosso do Sul. And it has been co-produced by Guarani and Kaiowá elders, Nyandiru Tadeu, Nhandisi Fausta, Nyandiru Valdomiro, and Nhandisi Roseli. These are Guarani and Kaiowá elders who are guardians of their ancestral knowledge. And so they have been invited as co-directors of the film to be able to ensure that this film, this documentary, is a just and fair and appropriate reflection of their knowledge and of their culture. This is a particularly important point because for many years, indigenous communities in Brazil, as in other countries, have been the subject of documentaries, have been the subject of research studies, but are very rarely invited as co-producers of that knowledge and as co-directors of these stories and of these representations. And so this work, this documentary, is really pioneering in that sense. So we're joined today by the director of the film, Scott Hill, and also by several of the project participants. This project has been produced by many hands. The production itself, the project that the documentary presents, has been co-produced by the UCL Multimedia Anthropology Lab, as well as by the UEMS, the State University of Mato Grosso do Sul. And we're joined here by Fabi Fernandes, who's a representative of UEMS today. We're also joined by Luan Iturbe, who's a Guarani and Kaiowá filmmaker. He's also a social science student at UEMS, and has been working together with Scott Hill on documenting their ancestral knowledge and producing this documentary together. So while this documentary has been produced over the last year in response to the humanitarian violence, today is a particularly pertinent day to be presenting this film, because yesterday the Guarani and Kaiowá community were the victims of a very serious series of violence at the hands of state police, where during a protest or where in response to failures of the local government to refill their water tanks and to provide water, clean drinking water to the community, which is their basic human right. They have been protesting this, and their protests have been met with an incredibly violent, disproportional violence from the state. This violence, I'm going to hand over now to Scott Hill, but I just wanted to point out that this violence has not only left hundreds wounded, it's also led to the crushing of a young child who was killed as a result of this, as a result of police action. So I'm going to hand over now to Scott Hill, who's going to introduce the documentary, the film, and tell us a little bit more about the violence taking place. Over to you, Scott. Ok. Olá a todos. Meu nome é Scott, sou do povo Guarani e Kaiowá, trabalho com filmmaker, sou DJ também. Então, primeiramente, eu queria passar, né, repassar para vocês também o que aconteceu, principalmente ali agora, lá na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Inclusive, eu sei que a gente veio aqui para falar sobre o filme, mas parte da nossa equipe, que faz parte também do filme, está lá em Dourados, o município também é Dourados, né? Então, não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto, né? Então, eu gostaria muito que eu não estive presente no local, mas venho também acompanhando a violência que vem acontecendo dentro
do município, nas aldeias, né? Principalmente no município de Jaguapiru e Bororó, onde a população está pedindo água, solicitando poço, eles estão sem água há meses dentro da aldeia, né? E eu gostaria que a Fabi ou o Luan comentasse um pouco mais sobre esse fato que aconteceu, porque eles estavam lá, eles presenciaram, eles estavam junto lá com as pessoas que passaram por essa violência, né? Que estão lá ainda resistindo também, e ao mesmo tempo solicitando esse direito que está sendo negado pelo Estado, né? Que é ter a água, né? Porque a água também é vida para a gente, né? Gostaria muito que o Luan comentasse um pouco mais sobre esse fato que aconteceu, está acontecendo ainda lá, que inclusive eu acho que vocês acabaram de voltar do território, né? Luan, se puder comentar um pouquinho para a gente o que que vocês presenciaram lá, o que que vocês viram, né? Para a gente poder também atualizar as pessoas antes do filme, né? Você está mutado. Olá, tá me ouvindo? Meu nome é Luan, eu sou filmmaker e também ator indígena, do Mato Grosso do Sul, atualmente estou em Dourados. Estamos aqui ainda acompanhando um pouco sobre o que está acontecendo no território, principalmente entre Jaguapiru e Bororó, né? Que é uma das maiores em questão populacional, é, tem a maior reserva indígena do país, né? Que é o território Guarani Kaiowá e Terena, né? E aí, até o momento, ainda está em conflito, né? Como aconteceu ontem, que foi a invasão dos policiais, teve muitos feridos, tem muita criança, mulheres, idosos, tem na linha de frente, né? Ainda continuam, eles continuam nos protestos perto da BR. E aí a gente continua arrecadando ainda doações, principalmente em questão de alimentos e água, né? Que é o necessário para a sobrevivência do ser humano. E aí eles ainda continuam no protesto para poder conseguir, pelo menos, ter os poços artesianos, ou os poços dentro das suas reservas, né? Das suas residências. E a gente sabe que aqui o povo Guarani Kaiowá tem o maior aquífero Guarani do mundo, né? Que é a maior reserva de água doce do mundo. E aí não tem o mínimo para eles poderem sobreviver. Então a gente está em cima de um aquífero muito grande, mas aí a gente se depara com uma realidade muito diferente do que está acontecendo aqui, principalmente no Jaguapiru e Bororó, né? Mas é isso, por enquanto a gente ainda está esperando uma decisão de como que está acontecendo, que principalmente o diálogo entre a comunidade e as autoridades, né, do estado, do país também, né, que se mobilizaram, inclusive, para poder ajudar o povo Guarani Kaiowá aqui de Dourados. Aí, Fabi, Olá a todos. Bom, são da realidade que nós estamos vivendo aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. E esse filme que nós vamos estar exibindo agora, ele também faz parte de todo esse processo de luta e de muita resistência dos povos Kaiowá e Guarani. Foi também em meios a muitos protestos, a muitas violências, que nós gravamos esse filme também. Então, hoje, lançar ele em um dia onde, mais uma vez, as violações de direitos humanos estão sendo acometidas com os povos Guarani e Kaiowá, para mim, marca mais uma data de luta, marca mais uma história que precisa ser contada e que o mundo precisa saber o que está acontecendo com os povos indígenas no Brasil. E espero que em Baiacuá seja não apenas um filme, mas também uma forma de mostrar outros mundos, outros olhares sobre essa comunidade e apresentar através das trocas de saberes, dos conhecimentos ancestrais, com as trocas das tecnologias, né, não indígenas,
para um futuro sustentável, para que a gente possa viver uma nova história e que não precisamos mais entrar em uma live para apresentar um filme e ter que começar com ela dizendo que estamos sofrendo um massacre aqui por falta de água. Água é um direito mínimo de garantia de vida e aqui a gente não está tendo isso. Então eu espero que a gente possa, através desse filme, mostrar essas outras realidades e que possamos vivenciar um futuro sustentável, respeitando a natureza, respeitando a sabedoria e a ancestralidade indígena. Então é isso a minha palavra e desejo um bom filme a todos. Thank you very much, Fabi. Thank you, Luan. Thank you, Scott, for giving us that background, giving us a bit more of the context that's taking place. And a bit more of an understanding of the importance that this film presents, really, in the contemporary situation, both as a response to the ongoing violence that Guarani and Kaiowá communities face, as do all indigenous communities in Brazil, but also to show that this is now more than ever an incredibly important document, an incredibly important expression, both as a record of Guarani and Kaiowá knowledge and heritage, but also as a statement of the importance of co-producing this knowledge and the importance of including community members themselves as co-producers of the knowledge, as co-producers of the films that are told about them, as co-producers of the research that is conducted in this region. So we're going to go now to the film itself. And can I just say also a big thank you to the UCL MAL team and to have been supporting this stream and making sure that both the translation as well as the streaming itself is possible. So big thanks to everyone involved. So if we can now go to the film itself, and then we'll come back afterwards for some more discussion and debate. Trời say nhỏ bố em, trời say nhỏ bố em, làm để đi kể nhỏ bố em, trời say nhỏ bố em, trời say nhỏ bố em, trời say nhỏ bố em, làm để đi kể nhỏ bố em, trời say nhỏ bố em. Trời say nhỏ bố em, trời say nhỏ bố em, làm để kể đủ thua nhỏ bố em, trời say nhỏ bố em, trời say nhỏ bố em, ta.
Nos últimos anos, 17 casas de reza do povo Guarani Kaiowá foram queimadas, no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Essas casas são espaços centrais para as práticas cultural e espiritual das comunidades. Diante dessa realidade, surge um Baecoá, que pode ser traduzido como o saber fazer do povo Guarani e Kaiowá. Esse conceito reflete o conhecimento prático e técnico necessário para construir a casa de reza e manter viva as práticas culturais associadas a elas. O Baecoá nasce da necessidade urgente de preservar o que resta dessas tradições e garantir que o conhecimento ancestral não se perca. O trabalho com os anciões, que são os detentores desse saber, é fundamental. Eles serão os guias na construção das casas de rezas e no registro visual desse processo. O objetivo é não só reconstruir fisicamente esses espaços, mas também documentar e transmitir o conhecimento necessário para que as futuras gerações possam continuar a manter viva essa parte essencial da cultura Guarani e Kaiowá. Ele busca garantir que esse patrimônio cultural e espiritual seja preservado e passado adiante, antes que se perca completamente. Nesse momento, ela está em fogo. Quer acabar a cultura dos Kaiowá. Está morrendo cultura, está morrendo pensamento também. Está morrendo tudo. Então, essa é a nossa situação, a nossos povos Kaiowá. Assim que nós vivemos aqui na aldeia de Dourado. Nesse momento eu estou gravando nesse sentido, que jeito que vocês estão vendo a casa de reza, o Anhengatuambá está queimando e ninguém não dá socorro para a gente. Queimou tudo o objeto que nós temos. Queimou, acabou com o objeto que nós temos aqui. Queimou xiru, queimou de Iguacá, Maracá, Curá, Coxa, Apuicá, queimou tudo. Aqui é o cacique Getúlio que está falando isso aí. Persegi apa? Bani punai. Pese nei punai pia. Porque ora persegi apa mau siru kai mau o paramo ba asu coronavírus o pia ora persi o kai. Siru kai mimbu kai tapapu kai. Hau pia hai quero doi quai. Hai querendo aí quase o pé. Nhamo, ai querei pôr na areia, já. Curuçu, rapaz, tá com a boca. Você tá vai com a primeiro olho cai. Raupio, o de poru, curuai. Rapaz, querendo aí pai, minha boroca sama, minha o pé termina sama. Hanya de quera de mantenha bo e qua haje mantém o pé mo poti. Nhembora rei, hai querendo e pai. O monte mondui, hai querendo se taita o mondui berroga o cai. Opa, não convia. Até o pá. Com a se taita o pá, se o pá. Só a puta senhor, se nasce se veima, ni nasce irmã não tem veima. Só se mais. Mas eu mãe pesa. Mas namo qualquer nyandu, namo nyandu já se topie, namo outro boi, na tu jaguar se namo onye usa, que há quando já unha, vai já quando já nyande, você igual nyande já com jaguar já com,
Angui sagwa ego ha kura gure ko ha kura ye kore pusa pusa. Au pia gura na ka tu ja pu ni ku ko no ale ja pu. Bây giờ gì? Bây giờ gì? Bây giờ gì? Bây giờ gì đó? Ủa? 아부 나제 바이아라 카에라 헤이 나제 바이아라 카에라 나도 파뇨 모르 방아모나에 나도 파웨라뇨 모르 방아모나에 나도 파송 파뇨 모르 파렌드라모나에 아노 코셰루라 그뇨 모르 방아모나에 no cocherura veraño moru pangamonai no cocherura diño moru pangamonai no copa para cuño moru pangamonai no copa para cuño moru pangamonai no copa para cuño moru paverangamonai Ano copa para union moru parentina monai. Ano copa para union moru panga monai. Ano copa para union moru panga monai. Ano copa para union moru paveranga monai. Ano copa para union moru parentina monai. Abu naje pai ara kaera, ei naje pai ara kaera. Di hapu we lang. Pesiru lo kai we lang mo. Dai por mo an ba. Ake nya le de mi ma periro. Que na kwanga mi tamano, ai po mi tamano, entonces pero pira o en la no mo que tavi, ai que gente ko jara. Ame ira Jesucristo la ko jara o he o to he ko jara o. Entonces ha mano upea pe tu o matana tu ya nyande. Nyande ya utape maran. Ha ni puruma ila pura he imaje anta hamba asu cosa escuela ya nimbo ema. Si pea mimo pe o cae te peña nyande cuerpo ni hundiva. Si beti o ga de Sharahina Kaina, y Ñandea. Entonces la Ñandera cura ella a corazón ya no manjela cura ella ima, un cubazo entonces. Upepe tere y corama tu mai tinere ñemboro iramo y catuja mande un cosa ve upayo ire ñemboro iana. A pesar de morir vire y cuano depende ya. Lemboro umana mo pakairi kwano lemboro ire montoma la ne nyembo de agure montoma pe otro nyenderu penye ono ha obuta o ahamaje je ya de remondo su pende nyembo aje nyande ke go o wa he nyande ke go o wa he nyande ke go o wa he Potumo atuno harapo o ware Potumo atuno harapo o ware Gurare ruhapo o ware Gurare ruhapo o ware Temo atuno harapo o ware Temo atuno harapo o ware Oh, ware, gurare ruhapo, oh, ware, nande riko, oh, ware, nande riko, oh, ware, gurare ruhapo, oh, ware, gurare ruhapo, oh, ware, nande riko, oh, ware, nande riko, oh, ware, gurare ruhapo, oh, ware, gurare ruhapo, oh, Se grabó domingo, carai, morrer a
se Herohagueina Awaquarahi. Se Aime Arpi acompanhar Nhemopuangua, Nhemonguetapaguaçu, Nhemonguetá, Nhemopuangua, Aranduca, Agu. Peça de porque Nhandeina Orequera, Oromoima Teramitape. Porque o pessoal me mantendo para ainarando. Porque Aranduina sempre o Jota Tenondeo. Porque orero para mulher arandu pun anjir tamitang yang pemitang inarandu aku hoji hangwa sakomo ko hangwa cacique era mu por arreio jiroku o pisa de rota a orena teria guiare como 61 anos mareco só que se está jiroku aju acompanhar demarcação como tipo de uma chevovó sembo ensinar, baixa para Ju, baixa para Icora, baixa para Hara. Primeira coisa, respeito. Respeito. O piara ore munguare, orero me respeito, tu jawape, aí pia ruape, aí membuape, aí membuape, sorteirape, ore sorteira. Então, o peixe é roju. Primeira coisa que não erra com todo mundo. Só que com a Xiaime acompanhar com a tu, porque com a tu na orelha acompanhar porque orelha tu guaçuha orelha como é manter na roju, roporaheiro jiroku. O peixará, Nhandequera, Nhandereco, Kaiowá, Guarani, Nhande, Nicatuíma, já de outra nação. E os anciãos, ao testemunharem a perda dessa tecnologia ancestral tão vital para o povo Guarani e Kaiowá, decidiram agir. Em vez de deixar que esse saber se apague, optaram por mostrar na prática como as casas de reza tradicionais são construídas e quais são as técnicas e práticas que utilizam nesse processo. Acompanhamos a construção na comunidade Nhanderu Marangatu, localizado no município de Antônio João, Mato Grosso do Sul. A casa de reza de Nhanderu Tadeu e Nhandesu Fausto, junto com seus aprendizes, conhecido como Uviraijá na língua tradicional. Esse trabalho vai além de levantar uma estrutura física, envolve a transmissão de um conhecimento profundo que é repassado de geração em geração. Também registramos a reconstrução de uma casa de reza depois do incêndio criminoso na comunidade Itaiucaguruçu, que fica localizado no município de Douradina, Mato Grosso do Sul. A casa de reza, que mesmo após ser destruída por um incêndio criminoso, está sendo erguida novamente, no meio de um cenário de caos e violência na comunidade. A resistência se manifesta na forma dessa casa sagrada sendo levantada mais uma vez, mostrando a força e a determinação da comunidade em manter vivo esse lugar sagrado. Em meio à construção sagrada para o povo Guarani e Kaiowá, também nos conectamos com o Baiacuá moderno, buscando entender o Baiacuá não indígena, ou seja, a tecnologia que não faz parte do mundo indígena. Esse processo cria um diálogo entre o conhecimento ancestral e o mundo atual, abrindo espaço para que os anciãos possam ensinar à sociedade contemporânea a importância de suas práticas e saberes tradicionais. Se você souber usar, é uma coisa muito útil. Se você não saber usar, também te condena. Essa aqui é uma pergunta que eu tinha, na verdade, que seria bom a gente fazer, que é quais objetos que a gente precisa incluir dentro da casa de reza. O objetivo é guardar e transmitir às futuras gerações, indígenas e não indígenas, o valor do saber fazer Guarani e Kaiowá. Muito antes, né? Não usava esse baldinho para colocar xixa, né? Como que era antes? Hoje eu não vejo mais. Mas eu vou te mostrar, viu, Rafa? O pai vai fazer para você que errou.
O seu Olímpio vai fazer um coxo, Rafa. Daí Eu vou fazer. Fantástico. Isso inclui o entendimento das importâncias das rezas, dos instrumentos sagrados e das construções das casas de reza, que são patrimônio cultural e material da comunidade. Você quer que a gente mude alguma coisa? Fecha hoje. Vamos pro coita, né? Mas eu sou chaveira. Falta só a folha da banana em cima. Cada detalhe dessa integração com o mundo tecnológico foi pensado e moldado pelos anciões e pelos jovens. Dessa colaboração surgiu a primeira casa de reza virtual do povo Guarani Kaiowá, uma experiência em realidade virtual que preserva e compartilha conhecimento sagrado. Primeiramente, né, um filme que a gente, nossa equipe pequena, 3 pessoas da nossa equipe, 4, na verdade, da nossa equipe, que filmou, assim, no local, assim, que a gente se locomoveu para poder registrar, né, esse momento que é para a gente como... Eu sou do povo Guarani, inclusive, né, o Luan também é do povo Guarani, e aí a gente é um pouco mais, vamos dizer, aprendiz também desses anciões que foram ensinando a gente a como fazer e a construção da casa de reza, né? Então a gente se mobilizou juntamente com a gente chama de produtora, né? Mas também que é cineasta indígena, que é com a Rafaela, também com a Fabi, se locomover, para a gente se locomover até essas comunidades para fazer esses registros que a gente tem hoje, que a gente tem um HD de cheio, por exemplo, só de uma comunidade, outro HD cheio só de rezas. Então a gente teve essa preocupação assim de também de utilizar essas ferramentas, essas tecnologias, esse Ecoá, como a gente chama, né, que são as nossos cantos sagrados, são os cantos sagrados do povo Guarani Kaiowá, mas também utilizar as ferramentas que a gente tem hoje, né, que é as câmeras, os microfones, para que a gente possa também levar isso para a comunidade, onde a gente possa registrar e fazer também esse registro do salvaguardar da nossa cultura, né? Do nosso patrimônio, vamos dizer, né? Que a gente tem vivo por enquanto esse patrimônio que a gente tem dentro da nossa comunidade, né? A gente tem os livros vivos ainda dentro da nossa comunidade, né? Que são os nossos anciões, que são os nossos
os nossos Nhandeçu e Nhanderu, né? Então, o filme ela fala um pouco dessa violência também, né? Que elas vêm sofrendo dentro do contexto da comunidade, né? Então, vocês viram que várias casas de rezas foram queimadas, né? Então, a gente realmente estava num momento bem crítico também quando a gente registrou essas imagens, né? Esses filmagens. Inclusive, uma dessas casas de rezas, que é de Itaú, foi novamente queimada, né? Que a gente presenciou a construção, né, desde o início, a partir do momento do corte do bambu, do corte das madeiras. Então, esse processo que a gente vem registrando, né, e tentando trazer isso para o filme, né, que o nome do filme é Mbaicoá, né, que é o saber fazer do povo Guarani Kaiowá, né, que é o conceito que a gente quer mostrar para vocês no filme que a nossa tecnologia também, a gente também tem as nossas tecnologias e que vocês também têm as tecnologias e que a gente quer dialogar com essas tecnologias para que a gente não venha, como a Fabi falou no início, né, que a gente não venha falar de violências em nenhuma live de filme, né? Mas que é a nossa realidade, né? É o que a gente passa dentro da nossa comunidade, né? Então a gente tem essa vivência assim muito crítica em relação aos anciões, né? Inclusive esses anciões, algumas que estavam a gente, que são os principais diretores, que foram direcionando a gente aonde que a gente vai gravar, o que que a gente vai registrar, o que que a gente vai mostrar. Eles que foram os principais diretores para a gente poder. A gente apenas é uma mão de obra ali para poder também auxiliar, porque a gente sabe o uso dessas tecnologias, como por exemplo a câmera, o microfone, a gente sabe manusear, mas nós dois, Guarani, Kaiowá, e a tecnologia do Guarani, a tecnologia não indígena, a gente fez esse diálogo, né? A gente fez esse aprender junto, né? Não é só eu que aprendi, não é só a nossa equipe que registrou que estava aprendendo, né? Os anciões também começaram a produzir os seus registros, né? Inclusive, mencionando aqui o seu Valdomiro, que já se foi, que não está mais entre a gente, né? Que para a gente é um exemplo assim de anciões que tenta nos ensinar muitas coisas, mas ao mesmo tempo que queria aprender a fazer o seu registro, né? Que estava lá aprendendo também a como gravar um áudio, a como fazer participar realmente do ensinar do Baequá, né? Então eu acho que esse processo foi muito bonito assim da gente aprender junto, em conjunto, né? Mas que a gente acabou que, como a gente vem falando, a gente vai perdendo aos poucos esses nossos anciões. Então, inclusive, a gente fez uma pequena homenagem no final para eles, né? Que estavam com a gente desde o início, nos ensinando e aprendendo. E falar do Baequá não dá para falar dessas pessoas também, né? Dessas pessoas que não estão mais entre a gente, que são os principais que deveria estar que deveria estar mais à frente com a gente, né? Mas que inclusive, infelizmente, a gente acabou perdendo, mas enfim, o seu legado e os seus ensinamentos foi deixado para a gente, né? Então a nossa missão é fazer e repassar isso para que futuras gerações possam usufruir desse conhecimento ancestral e também tecnológico nosso, né? Very important statement, very important reflection, and really very important kind of messaging, really, to both in this context. You know, the importance of the work, I think, in both for the Guarani and Kaiowá community, but also for indigenous communities in Brazil more broadly, really is very much emphasized here by Scott's statement, and is you know, I think really this work stands as a model for how similar kinds of for how this kind of documentation of indigenous ancestral knowledge can be done, and can be done collaboratively, and can be done in a way that is both respectful of and also provides continuation of
the ancestral knowledge that it's documenting, where the methods of documentation and what is being documented aren't so different after all. So I'm going to hand over now to Louan, who has just finished he's just graduated in social science at in the University of Dourados, and who filmed much of the footage that we've seen in the film was filmed by Louan as well. Louan is an indigenous filmmaker from the Guarani and Yandeva community, and has been working together with Scott in this wider mission of documenting and preserving ancestral knowledge throughout his adult life. So Louan, over to you. Tell us a little bit more about what moved you about the project and what this idea of Mbaikwaa means to you. Mais uma vez, né? O filme, inclusive, é uma construção, porque são muitos materiais, né? Só complementando o que o Scott falou. Então, teve muitos processos. Então, teve processos de construção, teve processos de reza, teve processos de canto, teve processos de... que foi toda a consultoria com os nossos rezadores, né? E aí, inclusive, muitos dos rezadores que ainda hoje... que inclusive está em homenagem, né, no documentário, eles nos ensinaram muita coisa, mas também se deixaram muito aberto para que eles se permitissem que experimentasse um pouco das tecnologias, né, que é diferente da nossa geração, que hoje em dia, né, está muito expandido, que é as redes sociais, né, que inclusive muitas das vezes, né, o audiovisual é um pouco distante da realidade do povo Guarani Kaiowá. Isso eu digo em todos os processos da vida, desde criança até a vida adulta, né? Que às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem depois da vida adulta. E aí, o Mbaikwaa, ele é literalmente o diálogo entre as tecnologias ancestrais Guarani Kaiowá e também, né, o saber do não indígena, né, que são as tecnologias, né? Então, ao mesmo tempo que eles vêm aprender, né, a gente leva essa troca, assim como a Rafa e a Fabi, né, faz essa troca com as comunidades, nós também levamos isso junto, né, que a gente faz essa mediação entre o território, as lideranças, os rezadores, né? Também aprendemos muito com eles, né? Porque a gente acabou que levou celulares, levou câmeras, levou gravador de áudio, assim como o seu Tadeu, né? O seu Tadeu, que é a Dona Fausta, e também, né, é um dos modelos que foi para a construção do óculos de realidade virtual, né? Que é a casinha em 3D. E também o seu Valdomiro, né? Que até o último dia, até o último momento da vida dele, ele sempre andava com um gravadorzinho no bolso, né? Que ele sempre falava, ó, toma cuidado, que a gente vai gravar você. Então, teve toda essa direção, assim, sabe? Então, a gente nunca deixou de fazer um filme coletivo, sempre foi muito em conjunto. Então, a gente sempre teve ali, buscou a aprovação das retomadas, né? Do território, para que eles pudessem assistir e ver e que se sentisse representado dentro de um filme. Então, o Mbaikwaa, ele surgiu nesse processo todo, né? Que foi essa construção eu acredito que vai ter outros Mbaikwaa ainda, né, que a gente não registrou, que vários outros processos, né, e isso aqui é só realmente o mínimo de alguns dos materiais que nós temos aqui, né, então acho que é isso. Thank you, Louan. Thank you. Yes, I think, really it's very important to think about, as you say, Seu Valdomiro, Nyandiru Valdomiro, who really was one of the first inspirations for the project, and, whose first interest in microphones led us to really, and the way in which microphones work and the way in which he understood those microphones from the perspective of the Guarani and Kaiowá concept of sound was really, what led us, what instigated one of these early conversations about how we could bring these different forms of Mbaikwaa, these different technologies together. So I'm going to hand over now to Fabi Fernandes, who's been working with Guarani and Kaiowá communities for the last 15 years. Fabi is a cultural producer. She's an educator. She's a filmmaker. She's an award-winning exhibitor. She's won several awards for her exhibitions and for her films.
And she's been championing the collaborative or the importance of collaborative practice and collaborative methodologies from a very long time ago. And for over 10 years, she's been championing and leading, really pioneering these methodologies, which now are starting to gain more visibility and more recognition of the importance of collaborative methodologies. Has started reverberating across different disciplines, beyond anthropology, beyond filmmaking, beyond Brazil, as the whole world has started to understand the importance of these collaborative methodologies. But these collaborative methodologies, really, you've developed in your own work for a very long time. She's now at the technical. She's now in the the Department of Culture at the Casa da Cultura, the House of Culture at the State University of Mato Grosso do Sul, as well as continuing in her presidency of the Institute for the Development of Arts and Culture, who have been co-producing the projects all the way through together with the UCL Multimedia Anthropology Lab. So tell us a bit more, Fabi, about the role of collaborative practice, the importance of this project for you, and the role of collaborative practice in it. Então, nesses anos todos de caminhada em território, se utilizando das tecnologias do audiovisual como uma ferramenta de mediação das histórias, né, das falas do povo Kaiowá e Guarani, em especial, né, no meu caso, eu inicio essa caminhada junto com as mulheres Kaiowá e Guarani, com os jovens, e com o projeto em Baiequá, a gente também entendeu a importância, né, dessas tecnologias também serem utilizadas pelos anciões. Muitas vezes nós imaginávamos que só os jovens queriam aprender, né? E o que a gente mais se deparou no processo aí do Embaiequá, que já está indo para quase 5 anos, né? Que a gente está com essa mesma equipe em território, a gente percebeu a importância que era também do protagonismo, da direção e da curadoria dos anciões, muitas vezes por muitos grupos de cineastas, jornais, que vieram ao território e apenas tiravam o conhecimento ali deles, colocavam uma câmera na frente dos anciões e muitas vezes prometiam essas fotos, esses vídeos para eles, e nunca chegavam, né? E eu acho que o Embaiequá, além de ter construído uma história em conjunto com esses anciões, com os Yandeci, Nhanderu, com os Iviraidiá, né, que são os aprendizes, os jovens aprendizes dos anciões, acho que a gente construiu também uma nova história, uma nova metodologia de como se utilizar, né, dessas ferramentas com outras culturas, com outros povos, né, em outras realidades. Então, eu gostaria de deixar uma fala bem curta, mas em especial agradecendo também a essa equipe que está aqui presente, por a gente inúmeras vezes ter passado por momentos muito difíceis em campo, e a gente sempre se manteve junto, né, unido e mostrando que é possível, né, se utilizar das tecnologias mais high-tech, mais de ponta, para contar uma história tão ancestral. E também é muito triste assistir o filme e ver quantos anciões que fizeram parte dessa história e que hoje já não estão mais presentes com a gente, mas foi através da tecnologia, através desses registros, que a história deles, a memória deles estão eternizadas. Assim como uma das casas de reza que a gente filmou todo o processo, que é Itaicagruçu, ela hoje só existe no registro desse filme, no registro, no acervo audiovisual que a gente fez,
porque ela, depois de a gente ter terminado as filmagens, ter tido a inauguração dela, por um ato de intolerância religiosa, ela novamente foi queimada, né? Então, a gente gravando, e quando também trouxemos a tecnologia da realidade aumentada, né, do óculos de realidade virtual, alguns anciões disseram para a gente que construir uma aldeia virtual talvez fosse uma das últimas formas ou a única forma de que essa história, que o processo da casa de reza se mantivesse para as outras gerações, porque a gente vive aqui em uma região de completa falta de respeito às tradições e à cultura Guarani Kaiowá, onde a intolerância religiosa vem a cada ano queimando e destruindo essa memória que ainda é viva. E esses espaços tradicionais, eles estão virando cinzas. Então, eu espero que esse filme ele não só retrate a história do povo Kaiowá e Guarani e o processo das construções das casas tradicionais, que são as Ogapsi, mas também sirva como um alerta e como uma denúncia de que esses espaços estão sumindo, estão desaparecendo. E eles são patrimônios culturais desse povo. E ele precisa ter um processo e um cuidado também do governo do Estado brasileiro. É um patrimônio da humanidade, a cultura tradicional indígena. E que a gente possa estar com os anciões cada vez mais presentes, também filmando e contando a sua história, não só apenas sendo objetos de pesquisa da academia, mas sim eles donos da sua história, sendo os diretores dos seus filmes e contando do seu modo a sua memória, que ainda permanece viva. Infelizmente, como a gente mostrou, vários já se foram, mas existem ainda muita resistência em território Guarani Kaiowá, muitos anciões, muitas Nhandeci e Nhanderu, que precisam ter suas rezas gravadas e sua história contada. Então, isso, né, a minha fala, e novas histórias vai ecoar para a gente aí. Thank you very much, Fabi. Thank you. I think it's very important to remember the question of heritage, really, the question of the urgency of preserving this heritage. And so I'd like to also say, acknowledge that the project that while the film was supported by the Brazilian Ministry of Culture, the project that the film documents was supported by the British Museum's Endangered Material Knowledge Programme, which is a program as part of the British Museum's effort to invite communities from around the world, local communities, to be producing digital archives of their heritage, and these digital archives have just been we've just handed in. So last month during a visit from the elders to London, so Scott, Fabi, and the elders who are directing the project, they visited London and handed in the archive to the British Museum in person. And the elders told us that because there was so much sacred documentation on this archive, within the digital documents, this archive, the hard drive that they were stored on, needed to have a sacred chant, a sacred ritual performed on the hard drive in order to preserve, almost like a data protection ritual. And we were invited into the British Museum in order to perform this where the elders were invited to perform this ritual. And this was a very important moment in our project of kind of closing closing one chapter and very much beginning another, which is the dissemination of this archive in various ways. And I think this documentary is the first form of that public dissemination, really, of that archive material,
the first since, it's actually not quite the first, because the first would have been 2 years ago with the pre-exhibition that we had at the Museum of Image and Sound, wasn't it, in Campo Grande? But since then, since we've actually handed in the complete archive, this is the first public presentation of it. And so it's important really to think about this, about the knowledge that's being presented in this documentary as both archival as well as aimed for a broader public audience, as well as a form of documentary storytelling, and the importance of bringing these two things, these two approaches of knowledge, these two forms of knowledge together. And so I wonder, you know, this year is also, well, we're closing 2024 and we're about to enter 2025, which is the year of COP30, which is going to be in Brazil. And, you know, recently, as COP29 just finished in Azerbaijan, there was a big call from the Brazilian indigenous community to be co-authors, co-presidents, co-hosts of this big international, you know, the UN Climate Conference of Parties on Climate Change. Now, this call from the indigenous communities really situates, I think it's very important for us to think about in relation to this documentary, because it situates or it reminds us of the importance of indigenous communities, of indigenous knowledge as custodians of contemporary biodiversity, of contemporary sustainability, and the importance of indigenous knowledge for sustainable planetary futures. So in that context, in the context of these broader discussions, what do you think? I'm going to hand over back to Scott again. What do you think the importance of this film and this knowledge is for not just for the Guarani and Kaiowá community, but also for the wider international community? What importance does indigenous knowledge and indigenous knowledge about technology, indigenous knowledge about ecology, what importance does that knowledge have for the future, for sustainable futures, for sustainable ecological futures and sustainable technological futures? Over to you, Scott. Tá. Eu acho que, primeiramente, assim, é um conhecimento que, primeiro, que para a gente, né, já tem uma extrema importância dentro da nossa comunidade, a construção de uma casa de reza, né? Porque, segundo os anciões, principalmente o Tadeu, que são os co-diretores com a gente, né? O Tadeu, a dona Fausta, que é uma Nhandecê, a Roseli, que é uma Nhandecê, o seu Valdomiro, que é um Nhanderu que já não está mais com a gente. Segundo esses aprendizados que a gente vem adquirindo com eles, né? Eles falam muito que a casa de reza é uma parte do conhecimento que mantém o equilíbrio sustentável e um equilíbrio de vida dentro da nossa comunidade, né? Então, tendo a casa de reza dentro de uma comunidade, né, ela representa a saúde, né? Ela não serve apenas só para um ritual que a gente vai fazer dentro da comunidade, ou que é um ritual para a gente, né? Os rituais que a gente faz dentro das casas de reza, né? Principalmente os anciões, né, que fazem contínua e diária os rituais sagrados, né? Ela não é somente para a gente, né? Ela também reflete e ela também se espalha a partir do som, a partir da voz, né? Para as outras comunidades, para os outros lugares, e também não só para aqui, por exemplo, aqui no Brasil, né? Como eles falam, né? É para todo mundo, né? Então, isso já falam, eles sempre falam desse cuidado com a casa de reza, né? Desse cuidado com as rezas sagradas, né? Eu acho que isso, eu tenho certeza que esse conhecimento, se a gente for perder, como até o parte no filme que a gente colocou, que inclusive é importante ressaltar, né? Um da parte que fala sobre a vinda da doença, né? Em específico, no queimar a casa de reza traz doença, né? Porque ela é sagrada, né? Então, aí
os anciões sempre falam que a primeira, por que que veio a onda do Covid, né? Porque estava tendo muitas queimas para cá, e foi em plena 2019, eu acho que 18, entre 19, estava tendo essa onda muito grande de queima de casa de reza, né? Inclusive, né? Então, e foi nesse mesmo, segundo os anciões, a gente acredita que veio a onda da Covid-19 foi nesse mesmo período. Então, eles têm que fazer novamente os anciões. Vocês viram que essa Covid teve uma repercussão, uma morte assim mundial, não foi assim somente aqui no Brasil, né? Então, os anciões falam muito de Nhemboroã, né? Que é o esfriar o corpo, esfriar a terra, né? Então, tem que ter um lugar para poder fazer isso, né? Tem que ter um espaço sagrado para você poder fazer esse tipo de reza, né? Então, eu acho que a importância disso, não só para mim, né? A importância para todo mundo, né? Porque isso para a gente é vida, para a gente que é do povo Guarani Kaiowá, ah, que são os anciões, que são os mais velhos, que os anciões sempre pedem uma casa de reza, né? Porque sabem da importância, né? A gente que está aprendendo, a gente está ainda conhecendo essas construções sagradas, né? Essa casa de reza sagrada, né? Então, a tecnologia ela vem também para somar, né? A gente utiliza a tecnologia para somar com esse conhecimento, né? Com essa nova com essa nova tecnologia que também a gente está ensinando eles a como manejar, né? A como usar, e a gente também está aprendendo com eles, né? Então, essa troca, assim, do saber fazer, eu acho que nos ensina, não ensina só a gente, né? Ensina o mundo de que a nossa tecnologia, ela precisa ser dialogada, né? Ela precisa também ouvir a gente, né? Então, inclusive, eu acho que o Luan mencionou sobre os usos das tecnologias, o uso de câmera e microfone, né? Que ele falou que a gente, na comunidade, a gente não tem acesso a essas tecnologias, né? É raro de ver uma câmera, por exemplo, eu particularmente usava a câmera da Fabi, né? Que era uma câmera bem antiga que a gente tem, inclusive eu acho que ela tem ainda até hoje, né? Então, só para a gente poder já para vocês terem uma ideia de como que eram os nossos equipamentos, né? De como que a gente chegou também nessa metodologia de gravar e registrar, né? Então, eu acho que a gente precisa, nós, do povo indígena e povo não indígena e povo ocidental, acho que a gente precisa fazer esse diálogo entre essas tecnologias, né? Utilizar as metodologias menos, vamos dizer, caraí possível, né? Para que a gente possa unir esse diálogo em momentos que a gente possa trabalhar e fazer outros baecoá, né? Outro tipo de tecnologia, né? E fazendo isso, a gente sempre tenta fazer isso com os nossos anciões, levando os pads, né? De fazer o som, levando gravador de voz, fazendo às vezes as modificações de voz com a autorização deles, pedindo eu acho que esses experimentos é o que falta também para a gente poder caminhar mais sobre esse mundo tecnológico, né? Então, eu acho que esses experimentos, eu acho que não vai só servir só para mim, né? Eu acho que vai servir para a comunidade global também, porque a gente não nasce aprendendo tudo, né? A gente sempre está em constante aprendizagem, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda ter esse diálogo mais profundo sobre o Baecoá, né? Sobre as tecnologias. E convido a vocês, né, a participar e estar presente e também contribuir com a gente para poder falar sobre tecnologia também em algum momento da nossa vida, porque faz parte da nossa vida a tecnologia, né? Então, assim como as nossas rezas e as casas de reza também faz parte da minha vida, né? Então, eu acho que isso a gente precisa ter um diálogo maior, né? Absolutely.
Absolutely, really important reflections there. What about Luan? Luan, what are your thoughts on this question? What role do you think what was the importance of indigenous knowledge for sustainable futures, for beyond, the importance of this film, the importance of the knowledge that it preserves, not only for the Guarani and Kaiwa community, but also for the global international community? What role do you think indigenous knowledge can play in the future of technological innovation and in the future of ecological sustainability? Só acrescentar, né, que nós não aprendemos nada sozinho, né? Sempre existe um coletivo entre nós, seres humanos, para a gente poder transmitir o conhecimento um para o outro, né? A nossa comunidade, né, nos ensina o que vem da nossa cultura, né? Que é o do povo Guarani Kaiowá. Aquilo que já vem de berço, né? Então nós aprendemos isso já desde muita criança, mas também criando diálogo com outras pessoas, né, que nos fornece, que nos dá essa oportunidade de poder experimentar, né, umas novas tecnologias, né? Então, ao mesmo tempo que a gente olha para a nossa realidade, que está acontecendo essa crise climática, entre o impacto também, né, das tecnologias que dentro das nossas comunidades, que hoje em dia a gente tem uma geração dentro dos territórios que é muito grande, que são influencers, né, que estão muito adaptados ou se adaptando muito rápido a novas versões, as novas atualizações, né? Inclusive explorando, né? Dentro de diferentes áreas do mundo audiovisual, né? Do mundo das mídias, né? Das redes sociais. Acredito que essa troca, né, entre Ecoaja diz tudo, né, que é o saber fazer, que é o saber fazer a troca, né, o saber ancestral e o saber tecnológico, né. Então a gente já está unindo essas duas coisas juntas, né, para a gente poder também aprender com vocês e a gente também aprender e vocês também aprender com a gente, né. Acredito que é isso. E também agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, né, nesse lançamento, a Rafaela, a Fabi, né, ao Scott, a Gabriela, Luana, né, e a todos os restantes, né, que participou desse processo, dessa construção, né. Se não fosse esse coletivo, acho que a gente não estaria ainda hoje aqui. Então é isso. Obrigado. Thank you, Luan, as well, and for all the work that you've done in the project. It's and a big thanks to everyone here, really. And can I just say the elders, our directors, the ultimate directors of the project, who are the 4 elders that we mentioned before, Nyandisi Fausta, Nyandiru Tadeu, as well as Nyandisi Rosalie and the late Nyandiru Valdomiro, who's no longer with us. The 3 who are still with us would have joined us today, but today is also marks the beginning of a very important event in Guarani and Kaiwa territories, which is the Cunhangue Tiguaçu, which is the great assembly of Guarani and Kaiwa women. And so they're all gathered there today, debating the future, or debating the current challenges in their community and the way, and developing strategic approaches to respond to that. So that's the reason they can't be with us today, but they're very much with us in spirit. And so I'm going to hand over to Fabi to see if you have any reflection, to hear your reflections on this question of the importance that this knowledge has for the international community, and particularly in a context of climate crisis, particularly in a context of ecological crisis and biodiversity challenge, and in a context of very rapid technological innovation, which has left many people concerned about the lack of diverse voices that are shaping that technological innovation. What's the importance, what do you understand the importance being of this documentary and of the wider project of indigenous knowledge more broadly for sustainable planetary futures? Eu acredito que a gente vive em um momento muito crítico da crise climática global, e olhar para o conhecimento ancestral dos povos indígenas hoje já é mais do que comprovado mundialmente que é o grande caminho para a gente encontrar essas soluções para a crise climática. Os grandes guardiões das florestas são os povos indígenas, né? E quando a gente também se utiliza de todas essas tecnologias
também nós estamos criando ferramentas para essas soluções climáticas, né? Para esses problemas que estão visíveis e que não é o dinheiro que vai conseguir trazer o mundo de volta à natureza, a água potável, igual na nossa situação aqui, né? Mas sim a gente repensar os nossos modos de viver, de estar nesse mundo. Então, eu considero que o que nós fizemos em território, ele deva ser ampliado, né? Com outros povos indígenas, aonde eles também possam se empoderar dessas ferramentas, dessa tecnologia, para mostrar ao mundo outras formas de se viver, né? Então, eu acredito que o que a gente está vivendo aqui nesse momento, se não fosse a tecnologia, se não fossem os indígenas lá ontem em território com celulares, gravando a truculência policial, o mundo não saberia o que estava acontecendo aqui com a gente, né? Então eu vejo que é um exemplo simples, né? Porque hoje a gente tem acesso a tantas ferramentas inovadoras, né? E de monitoramento também da floresta, da água, enfim. Mas que a situação de ontem ela é um exemplo muito prático para mim da importância de que as comunidades indígenas tenham cada vez mais acesso às tecnologias, em especial tecnologias de comunicação, como celular, como uma câmera, né? Como a internet, porque foi através desse acesso que a comunidade conseguiu registrar ontem o que estavam fazendo com eles. E foi através da tecnologia e hoje da rede global que a gente tem, né? Onde a internet, em segundos, coloca um conteúdo para o mundo ver. Então, eu entendo que o que para mim se resume muito na cena de ontem, né? Porque é o que a gente muitas vezes denunciou e que muitos anciões denunciavam que estava acontecendo em território e sempre era falado que isso não acontecia, que era mentira, né? Então, quando você consegue ter uma câmera na mão na hora de um ataque, por exemplo, você consegue ter uma prova do que está acontecendo. Quando passa os aviões jogando agrotóxico na comunidade e eles conseguem registrar, não é mais só a fala deles, mas a gente tem, através da tecnologia, através de um celular, através de uma câmera, o registro e que prova o que estava acontecendo. Então, eu acredito que o Imbaequá, ele também vem muito nessa frente, né, de luta também, né, de que a voz deles, que muitas vezes é questionada quando cai num tribunal ou quando vai a polícia em território, né, e diziam que não, eles estão mentindo, mas quando a gente começa a ver que ter distribuído câmeras, celulares, gravadores de voz, ter conseguido acesso à internet a vários pontos que não tinham esse acesso, nós conseguimos também armar eles, né, com uma outra arma, né, que é a arma do registro audiovisual, que eu vejo que a gente nas discussões, né, hoje de crise climática, tantas ferramentas, tá? E a inteligência artificial, vários sensores, enfim, né, coisas muito tecnológicas que são importantíssimas, mas hoje na nossa realidade em território, um celular já faz muita diferença, né? Então, eu espero que esse projeto ele continue com outros povos em outros biomas, né? Que a gente possa também utilizar dessas tecnologias inovadoras
para se fazer um monitoramento dos biomas, fazer um monitoramento das águas, dos animais, o que está acontecendo com o mundo. Então, acho que ouvir os povos indígenas já é um grande começo. E se utilizar dessas tecnologias e ter os povos indígenas como guardiões também dessas tecnologias, eu acho que seria assim, até como um sonho, né? Mas eu acredito que está próximo de se transformar em realidade e que a gente vai de formiguinha, passos lentos, com pouco recurso, né? Porque o Embaequá, ele conta, na verdade, com muitas mãos voluntárias no mundo inteiro, mas com pouquíssimo recurso financeiro, né? Então, que muita gente, às vezes, você fala do nosso projeto e as pessoas acham que a gente gastou milhões de dólares, libras, reais, né? E, na verdade, é muito pouco a nossa cifra monetária, mas é riquíssimo o tamanho da nossa rede global de colaboradores em que estão presentes em todos os continentes do mundo e que acreditam na força do Embaequá, acreditam na força de olhar para a ancestralidade como uma prática para que a gente encontre o caminho de futuros sustentáveis, né? Então, eu acho que a gente possa também trabalhar com recurso, né? Porque também é muito difícil a guerrilha, é muito difícil a gente querer mapear os biomas brasileiros com um celular comum, né? Então, eu acho que grandes empresas também olhem para projetos como esse e valorizem a importância de que olhar para o simples. Porque o que a gente fez nesse projeto foi olhar para o simples, para olhar para aquele que ninguém valorizava ou que vinha com um estereótipo de que o indígena não pode ter acesso à tecnologia, que eles têm que estar escondidos no meio da mata e que o indígena com um celular iPhone já não é mais indígena, né? Eu acho que é o contrário, né? Quanto mais eles estão se empoderando das tecnologias, mais está ocorrendo uma revitalização também da cultura ancestral, mais a nova geração está tendo acesso às práticas tradicionais que estão sendo gravadas e que antes estavam se perdendo, ou quando a gente coloca a aldeia virtual, que é toda em 3D, então se aproxima muito a um jogo, ao videogame, que hoje a juventude indígena e a juventude não indígena hoje se apropria muito, para eles é muito interessante isso. Então, quando você traz uma linguagem mais jovial, mais inovadora, você também está contribuindo para que as novas gerações tem interesse pela sua cultura ancestral, tem orgulho de sua cultura e sinta, né, vontade de novo a dar as mãos a fazer um guaxiré, que hoje a realidade dos mais jovens é ter vergonha de cantar um porarrei, um canto tradicional, de falar na língua, porque eles são humilhados na cidade por não falar bem o português. Então, eu acho que a tecnologia deve ser usada ao favor também da comunidade, para que ela possa contar a sua história tradicional, né? E ser exemplo para o mundo de que existe sim outra forma da gente ver e vivenciar esse mundo, e não é essa ganância humana desmatando tudo. Um último exemplo que eu quero dar de tudo isso que a gente está vivendo aqui é que, mesmo com os Guarani Kaiowá pedindo água potável para beber, hoje eu e o Luan chegamos num lugar
e a gente estava levando comida e água. E a gente tem isso gravado para comprovar que não é só uma fala nossa aqui, né? Os indígenas mostram a garrafa de água deles, que era uma garrafa, uma água marrom, suja e cheia de agrotóxicos, porque em volta da aldeia só tem plantação de soja. Então foi graças a um celular que o Luan estava na mão que a gente gravou aquela denúncia. E gravou também a importância do que a gente estava fazendo ali, que era levar água potável. E para finalizar, naquele lugar, naquele mesmo lugar onde as pessoas estavam bebendo aquela água suja, é onde fica também o reservatório de água da Sanesu, que é a empresa de água que abastece a cidade. Então, a água que vem para nós da cidade é a água do aquífero Guarani que está passando dentro do território Guarani-Kaiowá, aonde o poço que abastece a cidade, que está funcionando plenamente, está dentro do território Guarani-Kaiowá. Não está faltando água para a gente da cidade, mas está faltando muita água para a galera na aldeia. Então, acho que é isso, né, Rafa, Scott, Luan, para a gente encerrar aí esse momento, que a gente possa ter muitas outras sessões como essa, né? E em muitos lugares no mundo aí precisam escutar a sabedoria e a ancestralidade Guarani Kaiowá. É isso, minha fala. Thank you very much, Fabi. Thank you for that. That's very important. That very important reflection and those very important words, really, about that very important kind of very contemporary, very actual context that is being lived now, and the contrast with that example that you bring about the water. And water scarcity is a challenge that is going to be that we're facing. It's now obviously it's highlighted intensely in the Guarani and Kaiowá context, but it's a challenge now that is going to be faced by communities around the world, by populations around the world. But water scarcity is a big global concern, and how we resolve the water scarcity context, not the water scarcity, but the unequal access to water that is currently taking place in Guarani and Kaiowá territories, how that is resolved really is a big, I think that we're all watching, because how that is resolved is going to be telling about how we resolve the greater the kind of the global water scarcity challenge that is very much on the horizon, and the ways in the ways in which that's the access to water is managed. And so to sum up, really, I think that I think everyone here has emphasized the real urgency and importance of including Indigenous knowledge, and making Indigenous knowledge visible and audible to international communities, and the important role that Indigenous knowledge about ecology, Indigenous knowledge about technology, and Indigenous knowledge about culture and futurity can play in shaping global planetary futures. So thank you all for being here. Thank you all for being involved and being a big part of this debate. Thank you to Scott for presenting this, for bringing all of these different strands together in this documentary. And of course for as I say, that Fabi in her role, both in her double role, both as the Institute for the Development of Art and Culture, which has shaped, which has been a partner with the UCL MAL in all of the project organization and up until now, as well as in Luan for his dedicated time and presence in the Indigenous communities, working as tirelessly with the documentation, as well as with wider theorization. We've had many of these debates in private about Mbaikwa'a, about the importance of collaborative practice, about the importance of Mbaikwa'a, both for Guarani and Kaiowá communities and for the international community. And so it's a real honor to be here with you today, bringing these debates and these ideas to an international public. So that's it. We've run out of time. So thank you all very much for being here. And also a huge thanks to our translators who have made this multilingual dialogue possible, and to our technical team who are live streaming from 2 different locations, making sure this event can be streamed in both English and Portuguese to audiences around the world. So thank you very much for being with us, and I look forward to more of these conversations in the future.
Take care.